Assim que eu conseguir a casa, não preciso mais dele. Minha noiva enviou uma mensagem para a amiga antes de me acusar falsamente de atacá-la e mentir para a polícia. Ela achou que tinha acabado comigo, mas o juiz expulsou em vez disso e agora ela está falida, desonrada e permanentemente silenciada. Ei Reddit, sou bombeiro e achava que tinha vida sob controle até que minha noiva armou para mim e eu acabei algemado. Foi assim que começou. Meu nome é Damien Voice, eu combato incêndios para viver, o que significa entrar em prédios dos quais todos estão correndo para fora. Arrastar pessoas através de uma fumaça tão densa que você não consegue ver nem as próprias botas e derrubar tetos com uma vara de ferro enquanto o lugar desaba sobre você. Não é glamouroso, mas é real. Quando as sirenes se calam e a fumaça baixa, você não recebe aplausos, você volta para casa cheirando a cinzas e torce para que seu equipamento seque antes do próximo turno. Você pensaria que namorar alguém seria mais fácil do que arrastar mangueiras por 4 andares de escada, mas eu estava errado. Serena veio era minha noiva. No papel, ela preenchia todos os requisitos, inteligente, engraçada do jeito dela, ótima em se colocar no centro das atenções. Ela sabia iluminar um ambiente quando queria. O problema é que ela também não sabia desligar isso. Sempre precisava ser vista, admirada, validada. E quando as pessoas olhavam para mim com respeito, aquele tipo de aceno que bombeiros recebem em público, o aceno que diz este cara é sólido, eu juro que conseguia sentir o maxilar dela travar. Você já esteve em uma festa onde se sente como a piada, mesmo sem ter contado uma? Esse era eu metade do tempo quando Serena estava por perto. Estávamos na noite de jogos de um amigo, sentados numa sala de estar bagunçada, com caixas de pizza empilhadas no balcão e latas de cerveja barata no chão. Alguém me perguntou sobre o incêndio que atendemos na semana anterior, mas antes que eu pudesse responder, Serena riu e disse: Damien, ele só joga água, não deixem que ele finja que é algo mais do que isso. Todos riram de um jeito constrangido. Forcei um sorriso, mas por dentro registrei uma das muitas pequenas alfinetadas que eram o jeito dela. Ela nunca conseguia simplesmente me deixar ter um momento. Se eu contasse uma história, ela acrescentava um detalhe para me fazer parecer lento ou descuidado. Se alguém me elogiava, ela dava um sorrisinho e dizia algo sobre eu agir como herói em casa também. E quando eu não reagia, quando eu apenas dava aquele olhar impassível, ela odiava. As brigas geralmente vinham depois, a portas fechadas. Não eram sobre contas ou tarefas, não de verdade. Eram sobre ela querer que eu jogasse o jogo dela, alimentasse a insegurança dela, dissesse que ela era a estrela, não eu. Ela me acusava de ser frio, distante, e talvez eu seja. Não adoço nada, você confia em mim ou não? Naquela noite começou do mesmo jeito. Estávamos na minha casa, uma noite tranquila, nada especial. Eu tinha acabado de sair de um turno longo e estava afundado no sofá. Serena estava em frente ao espelho no corredor ajustando a maquiagem, mesmo sem irmos a lugar nenhum. Ela perguntou se eu tinha postado a foto que ela me enviou mais cedo. Eu não tinha. Disse que esqueci. Ela virou com a mão no quadril e perguntou se eu esqueci ou simplesmente não me importei. Olhei para ela, cansado, mas calmo, e disse que não era tão sério, que eu estava trabalhando e não rolando o Instagram. Resposta errada. Ela começou a discursar sobre como eu nunca a colocava em primeiro lugar, como eu recebia respeito lá fora, mas a tornava invisível aqui dentro. Ela queria ser vista, dizia, queria que as pessoas soubessem que ela importava. Cruzei os braços e respondi que, se ela precisava que desconhecidos curtissem as selfies dela, isso era sobre ela. Eu arrastava pessoas para fora de apartamentos em chamas, não me preocupava com filtros. Ela me encarou com os lábios apertados e o silêncio se estendeu. Acrescentei que, se ela queria um assessor de imagem, fosse namorar um, porque eu não estava assumindo esse papel. Foi então que ela realmente explodiu, não gritando ainda, mas o rosto inteiro dela mudou. Começou a andar de um lado para o outro, gesticulando, lançando palavras como egoísta, arrogante, ingrato. Eu deixava ela falar, respondendo a cada poucas frases com algo curto e direto. Arrogante não, só honesto, ingrato, eu comprei a casa e paguei tudo, de nada. Cada resposta sarcástica deixava ela mais tensa. Ela queria que eu perdesse o controle, que igualasse o tom dela. Eu não ia. Já fiquei incômodos com chamas passando pelo teto, não ia levantar a voz por causa de um ataque de birra. Em certo momento, ela pegou o telefone no balcão e o colocou na beirada da mesa de centro, com a tela inclinada o suficiente para pegar a sala. Achou que eu não perceberia. Uma luzinha vermelha do modo de gravação pulsava no reflexo da TV. Eu não a confrontei, não naquele momento.
Apenas notei, adicionando ao arquivo mental cada vez maior dos momentos de Serena. Ela continuou andando, reclamando que merecia mais, que tinha desperdiçado o tempo dela comigo. Interrompi, tão calmo quanto sempre, dizendo que se ela queria uma coroa, podia comprar, a Amazon tinha frete grátis, mas que ela precisava parar de fingir que eu era o vilão só porque eu não aplaudia cada vez que ela respirava. Ela congelou, me encarando como se eu tivesse dado um tapa nela. Os olhos se estreitaram. Foi quando eu vi o clique. O olhar que ela dava antes de passar de dramática para perigosa. Eu ainda não sabia, mas aquele foi o momento em que ela decidiu incendiar tudo. A briga não diminuiu como eu imaginava. Normalmente Serena explodia, corria para o quarto, batia uma ou duas portas e depois reaparecia meia hora depois com aquele olhar ferido que ela dominava como ninguém. Não dessa vez. Ela ficou na sala, me rodeando como uma advogada interrogando uma testemunha. Por que você nunca admite que está errado? Ela disse enquanto andava pelo tapete. Porque eu não estou errado, respondi mantendo a voz firme. Os olhos dela se estreitaram. Você acha que é intocável lá fora, você faz o papel de herói, mas aqui dentro você não é nada, você é um egoísta cuidadoso. Interrompi com frieza dizendo que ela estava prestes a ficar sem adjetivos. Aquilo bastou. Ela congelou por um segundo e então vi o rosto dela se contorcer em algo afiado. Não era mais apenas raiva, era cálculo. Serena deu 2 passos rápidos até a mesa de centro, pegou o telefone e deslizou o dedo pela tela. De repente minha própria voz encheu o cômodo. Era eu, ou pelo menos parecia comigo, gritando você não importa, eu não preciso de você. O áudio cortava e voltava, o som de fundo mudava, mas a menos que alguém ouvisse com muita atenção, era convincente o suficiente. Ela ficou ali, braços cruzados, observando minha reação. Você tem editado nossas discussões? Perguntei de forma neutra. O queixo dela se levantou. Só estou provando que tipo de homem você é, dei uma risada curta e sem humor. Você realmente precisa de um hobby. Ela não gostou dessa resposta, ela precisava que eu entrasse em pânico, mas eu apenas me recostei no sofá, braços cruzados, esperando para ver o que mais ela tinha planejado. Foi então que ela foi até a estante perto da parede e pegou o pesado vaso de vidro que minha avó me deixou. Ele tinha ficado lá por anos, intocado, com flores falsas saindo dele. Ela o ergueu até a altura do ombro e o atirou contra a parede. O vaso se estilhaçou, vidro espalhando-se pelo piso de madeira, fragmentos deslizando para debaixo do sofá. Ela se virou para mim ofegante, olhos selvagens, e então, com um movimento suave, arranhou o próprio antebraço com as unhas perfeitamente feitas. Linhas vermelhas finas surgiram imediatamente, o suficiente para formar pequenas gotas, mas não jorrar sangue. Você está brincando comigo agora? Perguntei olhando para ela. Ela inclinou a cabeça, a expressão mudando de raiva para medo rápido demais, quase cômico. Fique longe de mim, ela gritou, dando um passo para trás. A voz dela rachou nos lugares certos, tremendo como se tivesse ensaiado. Levantei-me devagar e disse serena, não faça isso. Esta é a minha casa. Ela gritou apontando para a porta. Literalmente não é, eu disse calmamente, o título está no meu nome. A mão dela tremia quando levantou o telefone. Não por muito tempo. Então ela discou 911. Eu não a impedi. Apenas fiquei ali, braços soltos ao lado do corpo, ouvindo enquanto ela fazia uma apresentação digna de prêmio para o atendente. A voz dela transbordava pânico, respirações trêmulas entre frases. Meu noivo surtou, ela soluçou no telefone. Ele jogou um vaso em mim, ele está gritando, estou sangrando, não me sinto segura. Fechei os olhos por um segundo, respirando devagar. A audácia dela quase me impressionou, quase. Quando as viaturas chegaram, Serena estava sentada nos degraus da varanda com a cabeça nas mãos e os ombros tremendo. Ela parecia uma pintura de sofrimento. O arranhão no braço era brilhante contra a pele pálida. O vidro cintilava no chão dentro da casa e eu estava parado na porta, silencioso como pedra. 2 policiais se aproximaram. Um era mais velho, perto dos 40 anos, com linhas no rosto que diziam que ele já tinha visto chamadas domésticas demais. O outro era jovem, recém-formado na academia, olhando nervoso enquanto examinava a cena. Senhor, dê um passo para fora, o mais velho disse firmemente. Eu obedeci, mãos visíveis, movimentos lentos. Eu conhecia o procedimento. Não ia dar a eles nenhum motivo para intensificar a situação. O mais jovem se agachou ao lado de Serena. Senhora,
pode nos contar o que aconteceu? Ela levantou o rosto manchado de lágrimas, a voz quebrando perfeitamente no momento certo. Ele perdeu o controle, ele jogou aquele vaso em mim e depois me agarrou. Ela mostrou o arranhão fraco no braço. Eu achei que ele fosse me matar. Os olhos do policial foram até mim e voltaram para ela. Eu falei antes que alguém me perguntasse. Ótima história, pena sobre os efeitos especiais. Apontei para a parede onde o vaso bateu. Vidro arremessado viaja nesse padrão, acompanha a parede. Isso foi uma queda, não um arremesso, mas claro, vamos fingir que a física é opcional. O policial mais velho franziu a testa. Senhor, agora não é a hora. Eu dei de ombros. Você tem razão, guarde para o tribunal. Eles nos separaram, procedimento padrão. O mais velho me algemou enquanto o mais jovem mantinha Serena dentro da bolha de atuação dela. Ela evitou olhar para mim até ouvir o clique das algemas. Então os olhos dela se moveram de lado e lá estava o sorriso torto, aquele que ela não conseguia esconder. O policial apertou as algemas só o suficiente para que elas pressionassem meus pulsos. Você está preso, ele disse num tom neutro. Eu não discuti, não resisti. Apenas dei a Serena um longo olhar, sem raiva, sem súplica, apenas um olhar firme que dizia exatamente o que eu pensava, você exagerou demais. Enquanto eles me conduziam até a viatura, Serena se inclinou levemente, apenas o suficiente para o sussurro dela chegar até mim por cima do som do rádio. Divirta-se na cadeia, Damien. Sorri, seco como poeira. Você vai ficar sem rímel antes que eu fique sem paciência. O sorriso dela vacilou por meio segundo e então a porta se fechou e o mundo do lado de fora virou borrão enquanto a viatura se afastava. Eles me colocaram em uma cela que cheirava a água sanitária e suor antigo, o tipo de lugar que você esperaria ver em um seriado policial, só que menos dramático e mais deprimente. Luzes fluorescentes zumbiam acima, brilhantes demais para as paredes de concreto encardidas. O banco era de metal, frio mesmo através do meu jeans. A porta se fechou com um estrondo e ecoou pelo corredor. Encostei-me na parede e encarei a tinta descascada. Não era a primeira vez que eu entrava numa delegacia, mas era a primeira vez que eu estava deste lado das grades. Um cara 2 celas abaixo roncava como uma motosserra quebrada. Em algum lugar mais distante um telefone tocou, vozes abafadas responderam e passos passaram sem parar. O tempo não andava ali, cada minuto se esticava em 10. Esfreguei o lado da cabeça e soltei um suspiro lento. Eu não estava preocupado que a acusação fosse durar, não com os olhos certos sobre as provas, mas o processo em si era o problema. Registros de prisão, suspensões, audiências, mesmo que eu saísse livre amanhã, Serena já tinha disparado o primeiro tiro. Foi quando percebi que eu ainda tinha direito a uma ligação, meu pai. Chefe Rilan Kane para o resto da cidade, para mim ele era o chefe de polícia. Era também o homem que eu vinha evitando há anos. Eu adotei o sobrenome da minha mãe aos 18 anos só para criar distância entre nós. Ele sempre foi rígido, exigente, sempre me empurrando em direção à academia de polícia. Eu queria meu próprio caminho, então escolhi ser bombeiro. Conversávamos, claro, mas era tenso, mais acenos em eventos de família do que conversas de verdade. Peguei o telefone preso na parede quando o guarda finalmente me chamou. O receptor estava pegajoso, o fio mal alcançava meu ouvido. Digitei o número que não usava havia anos. Chamou 2 vezes antes que uma voz baixa e firme atendesse, Kane. Engoli em seco, a garganta subitamente árida. Sou eu, Damien. Uma pausa, não longa, mas longa o suficiente. Onde você está? Delegacia Central, cela de detenção. Outra pausa. O que aconteceu? Minha noiva armou tudo, arranhou a si mesma, quebrou um vaso, chamou de agressão. Eles acreditaram. Silêncio novamente, depois uma única palavra, entendido. E foi isso. Sem sermão, sem perguntas, apenas aquele peso no tom, como se uma porta tivesse se fechado em algum lugar distante. Não estou pedindo um favor, falei rapidamente, só preciso que isso seja conduzido corretamente. Você vai ouvir notícias minhas em breve, ele disse, e a linha caiu. Fiquei parado por um segundo, olhando para o receptor antes de pendurá-lo. Meu pai nunca desperdiçava palavras. Não precisava. Se ele dizia que iria agir, ele agiria. As horas se arrastaram. Um guarda trouxe um copo de papel com água. Ele não olhou nos meus olhos. O ronco no corredor oscilava como estática. Permaneci calmo, distante, é assim que sou.
Deixei Serena acreditar que tinha me encurralado, deixei que ela aproveitasse a pequena volta triunfal dela, porque eu sabia o que ela não sabia, isso não tinha acabado, nem de perto. A porta deu um estalo e um homem que eu nunca tinha visto entrou. Alto, talvez com 40 anos, mangas da camisa dobradas, olhar direto e sem paciência. Ele carregava um caderno fino e uma caneta. Se apresentou sem perder um segundo. Detetive Marrow, estou reexaminando seu caso. O tom dele não era amigável, mas também não era hostil, era clínico, preciso. Pediu minha versão dos acontecimentos, nada de discurso longo, apenas os pontos principais. Contei sobre o vaso, o arranhão, a gravação, o jeito como Serena encenou tudo. Ele anotava rápido, sem me interromper, mas suas sobrancelhas se moveram quando mencionei o áudio falhando, o que me disse que ele já suspeitava disso. Marrow não demorou, fechou o caderno, assentiu uma vez e saiu. Esse era o estilo dele, eficiente, direto. A porta no fim do corredor abriu e o chefe Rilan Khan entrou. Ele não estava de uniforme, apenas um terno escuro, gravata perfeitamente ajustada, paletó fechado, mas não era preciso distintivo para saber quem ele era. O ambiente inteiro pareceu se alinhar ao redor dele. Os policiais mais jovens ficaram mais rígidos, o sargento da mesa se endireitou, até as luzes zumbindo pareciam mais silenciosas. É isso que anos de comando fazem, a presença sozinha enche o espaço. Ele não entrou furioso, não bateu na mesa, isso não era da natureza dele. Caminhou calmamente até o sargento de plantão, voz firme. Já havia se declarado impedido de tomar decisões e transferido a análise para uma unidade externa, Marrow, para que ninguém pudesse alegar que ele inclinou a balança. Revisei o relatório de prisão, ele disse, não vi documentação sobre os estilhaços de vidro. Foram tiradas fotos de onde eles caíram? O rosto do sargento ficou tenso. Vou precisar verificar, chefe. Você faça isso, respondeu Rilan com tranquilidade, porque vidro lançado contra uma parede se quebra de modo diferente de vidro simplesmente esmagado nela. É evidência básica. Ele se virou para o policial mais jovem, Aze, o que havia me algemado. E você, examinou o ferimento? Aze se mexeu desconfortável. Ela tinha um arranhão visível, protocolo exigia. Protocolo exige julgamento, interrompeu meu pai, a voz dele não aumentou, mas cortou como aço. Você verificou as unhas dela em busca de resíduos? Confirmou que o padrão do ferimento correspondia ao relato dela? Ou simplesmente aceitou uma atuação como se fosse verdade? Aze engoliu seco. Não, senhor, eu não verifiquei. O olhar de Rilan ficou nele um segundo a mais e depois se desviou. Ele não estava ali para humilhar ninguém, apenas para deixar claro um ponto. Em menos de uma hora, a papelada tinha mudado de lugar novamente. A porta da minha cela abriu e um policial nervoso destravou as algemas. Senhor Voz, o senhor está livre para ir. Vão entrar em contato para declarações futuras. Por agora, o senhor está liberado. Saí para o corredor, que estava movimentado, mas estranhamente silencioso. Meu pai estava ao lado da mesa, mãos cruzadas atrás das costas. Ele não sorriu, não precisava. Você está bem? Ele perguntou baixo o suficiente para só eu ouvir. Estou bem, respondi. Fique longe dela, ele me disse, deixe o sistema cuidar disso. E foi só isso, sem reencontro, sem sermão, apenas as regras do jogo colocadas de forma direta. Assenti. Meu telefone vibrou no segundo em que o liguei. Uma nova mensagem de Serena. Isso não acabou, a casa é minha. Eu encarei a tela por um momento e depois deslizei o celular de volta ao bolso sem digitar uma palavra. Não dirigi para casa, ainda não. Em vez disso virei o volante e atravessei a cidade. As luzes ainda estavam acesas no escritório de um centro comercial onde meu advogado costumava trabalhar até tarde, o tipo de cara que não ligava para a hora quando havia trabalho a ser feito. Quando entrei, úmido por causa da chuva, ele ergueu as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Contei tudo a ele, a briga, o vaso, o arranhão, a prisão, a chegada do meu pai. Ele ouviu, batendo a ponta da caneta na mesa, olhar atento. Quando terminei, ele se recostou e disse simplesmente, muito bem, então vamos entrar com uma ação de acusação maliciosa, ordem de restrição, tudo. Se ela quer guerra, daremos uma guerra. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Apertei a mão dele sem cerimônia, sem discursos, apenas negócios. Pela primeira vez naquela noite senti o chão firme sob meus pés outra vez. O detetive Collie Marrow não perdeu tempo. Na semana seguinte ele mergulhou na bagunça que Serena tinha criado.
Apareceu com uma pasta fina, sentou-se à minha frente no escritório do meu advogado e fez perguntas como se estivesse marcando caixas em sua cabeça, direto, preciso, sem rodeios. A primeira coisa que ele analisou foi a cena em si. No meio da semana os técnicos forenses voltaram ao meu apartamento e fotografaram tudo, cada estilhaço de vidro que ainda estava no chão. Quando Marrow espalhou as fotos sobre a mesa, o padrão falava por si. A maioria dos fragmentos estava agrupada bem perto da parede, com o restante espalhado em um leque amplo pelo chão. Ele bateu a caneta na foto. Se tivesse sido atirado nela, os estilhaços teriam ido mais longe para dentro do cômodo, não ficariam grudados na parede assim. Isto foi um impacto direto contra a superfície. Meu advogado se inclinou para a frente. Isso corresponde ao que meu cliente lhe disse. Marrow fez um pequeno aceno. Ele não dava crédito facilmente, mas eu vi a confirmação nos olhos dele. Ele virou para a sessão seguinte, o áudio que Serena tinha mostrado, sua obra-prima para os policiais que responderam ao chamado, um clipe de mim supostamente gritando com ela no início da semana. Marrow enviou para a perícia digital. A análise mostrou cortes por toda parte, ruídos de fundo que não combinavam, palavras interrompidas no meio da sílaba, até um trecho em que meu padrão de respiração saltava de forma artificial, como se alguém tivesse cortado a fita e colado de novo. Ela juntou pedaços de discussões diferentes, explicou Marrow, bom o suficiente para enganar alguém ouvindo sem contexto, mas não bom o suficiente para passar em revisão técnica. Recostei-me na cadeira. Ela realmente achou que poderia montar um caso com áudio picotado e vidro quebrado. Ela achou que você não reagiria, disse meu advogado. Marrow prosseguiu para o ferimento. Ele tinha o relatório do enfermeiro examinador forense, um SANI, sobre o arranhão de Serena. Linhas longas, retas, espaçadas de forma uniforme, sem hematomas, sem rasgos irregulares, nada que se parecesse com um ferimento defensivo. Consistente com um ferimento superficial auto-infligido, disse ele de forma direta. Não corresponde à alegação dela. Peça por peça a história estava desmoronando, mas Marrow não tinha terminado. Ele puxou um registro de mensagens impresso, com trechos destacados e marcadores colados. Os investigadores conseguiram um mandado para acessar os backups dela na nuvem e extraíram as conversas, depois imprimiram os trechos relevantes. O primeiro era uma mensagem de Serena para uma amiga, uma semana antes da briga: ele não vai me dar a vida que quero, eu vou tomar. Outra mensagem dizia: assim que eu conseguir a casa não preciso mais dele. Meu estômago se apertou enquanto eu lia. Ela não tinha apenas perdido a cabeça, ela tinha planejado. Isso não é tudo, acrescentou Marrow. Ele virou para outra página. Estas eram mensagens de 2 dias depois de eu ser preso. Serena mandou mensagem para outra amiga pedindo que ela a apoiasse caso a polícia ligasse, para dizer que já tinha me visto agressivo antes. A amiga nunca respondeu. Em vez disso, encaminhou toda a conversa para o departamento. Ela está tentando construir um grupo de testemunhas falsas, disse Marrow. Isso é obstrução. E o fato de a amiga ter entregado as mensagens não é um bom sinal para a credibilidade dela. Não resisti e soltei uma risada baixa. Ela realmente achou que as pessoas mentiriam por ela. Mostra o quão pouco ela entende sobre lealdade. Meu advogado já estava anotando, a caneta correndo pelo papel. Vamos acrescentar isso à petição: acusação maliciosa, abuso de processo. Vamos protocolar amanhã de manhã. A parte legal estava avançando, mas minha vida pessoal precisava de espaço. Eu não podia ficar na minha casa, não com tudo girando assim, então aluguei um pequeno apartamento de um quarto perto da estação. Nada luxuoso, um colchão inflável no chão, algumas gavetas de plástico, uma cafeteira. Simples, mas meu, e mais importante, silencioso. Na primeira noite que dormi lá, o silêncio me atingiu mais forte do que eu esperava. Sem Serena andando de salto pela casa, sem o barulho constante da música dela no fundo, sem discussões esperando para acontecer, apenas silêncio. Algumas noites depois encontrei meu pai para jantar em uma lanchonete entre meu apartamento alugado e a delegacia. Ele já estava lá quando cheguei, sentado em uma cabine, gravata afrouxada, mas postura ereta. Não nos abraçamos, nem apertamos as mãos. Apenas nos sentamos, como 2 homens que finalmente pararam de fingir que o outro não existia. Pedimos hambúrgueres simples, café e batatas fritas. A garçonete continuava lançando olhares rápidos e nervosos para meu pai, como se o reconhecesse, mas não quisesse admitir. Ele ignorou tudo durante a maior parte da refeição. Não conversamos muito. Ele perguntou sobre a estação, sobre meus turnos.
Eu perguntei sobre minha mãe. Não era exatamente caloroso, mas também não era frio. Era firme, familiar, o tipo de silêncio que não pesa sobre você como um fardo. Quando retiraram os pratos, ele finalmente disse: "Você fez certo em me ligar." Eu não queria, admiti. "Eu sei", respondeu simplesmente, "mas você ligou." E só. Apenas reconhecimento. Isso bastou para mim. Na manhã seguinte, meu advogado protocolou os documentos, uma ordem de restrição contra Serena, além de acusações de acusação maliciosa e difamação. Ele explicou de forma simples. Ela queria pintar você como perigoso. Estamos mostrando ao tribunal que ela é quem está abusando do sistema. Juízes não gostam de ser usados. Enquanto isso, o detetive Marro continuava trabalhando. Ele me disse que entrevistaria vizinhos. Foi então que a senhora Thompson, a idosa que morava 2 casas abaixo, deu exatamente o que ele precisava. Ela estava na varanda naquela noite e ouviu partes da briga pela janela aberta. Ela estava gritando, "Então ouvi vidro quebrar", disse a senhora Thompson em seu depoimento. Mas depois a voz dela mudou. Ela passou de brava para chorando de repente, como se estivesse atuando. Não sou o real vindo de uma vizinha sem motivo para mentir, esse detalhe tinha peso. Não era só eu dizendo que Serena tinha encenado tudo. Outra pessoa também tinha ouvido a mudança. Marro resumiu tudo mais tarde no escritório do meu advogado: análise do vidro quebrado, áudio adulterado, ferimento autoinfligido, mensagens comprometedoras, tentativa fracassada de manipular testemunhas e agora uma vizinha confirmando a atuação. O arquivo ficava mais grosso a cada dia, e não a favor de Serena. Sentado ali, vendo Marro fechar o caderno, percebi que toda a estratégia dela estava desmoronando sob o próprio peso. Ela achou que empilhar mentiras o bastante faria parecer verdade. Em vez disso, cada peça de evidência apontava direto para ela. Senti-me firme novamente. Aquilo não era mais apenas defesa. Era ataque. No nosso estado não é preciso certidão de casamento para uma ordem de proteção, parceiros de namoro se qualificam. Na semana seguinte fomos ao tribunal de família. Quando entrei naquela manhã, parecia uma arena. Serena já estava lá. Ela havia se vestido para a performance, da cabeça aos pés em branco, como uma santa inocente arrastada pela miséria, cabelo cacheado, maquiagem impecável, expressão cuidadosamente montada em tristeza frágil. Se eu não a conhecesse, talvez acreditasse. Ela se sentou ao lado do advogado, queixo erguido, sussurrando como se fosse realeza guardando seus súditos. Sentei-me na mesa da parte contestante, com meu advogado ao lado. O detetive Marro sentou uma fileira atrás, braços cruzados, seu caderno no colo. Ele não precisava dizer nada. Sua presença já bastava. Quando o juiz entrou, Serena imediatamente tocou o canto dos olhos com um lenço, como se as lágrimas já estivessem prontas para cair. O advogado dela levantou-se e começou um discurso inicial sobre uma jovem vivendo com medo e um noivo explosivo com temperamento perigoso. Cada palavra escolhida para máximo drama. Quando chegou nossa vez, meu advogado manteve a simplicidade. As provas mostrarão que a senhorita veio, fabricou o incidente, encenou ferimentos e tentou usar este tribunal como arma para tomar uma propriedade a qual não tem direito. Sem teatro, apenas fatos. Então veio o testemunho. O técnico forense apresentou primeiro, explicando como o áudio fornecido por Serena tinha sido montado a partir de múltiplas gravações. Ele reproduziu trechos lado a lado, um com meu suposto grito, outro com o mesmo som de fundo, provando que tinham sido tirados da mesma discussão e reorganizados. Serena se remexeu na cadeira, olhos inquietos. Depois veio a análise do vidro. Mostraram fotos da dispersão dos estilhaços. O técnico explicou calmamente que um objeto arremessado contra uma parede produz um padrão diferente de um objeto esmagado diretamente nela. As evidências se alinhavam com a segunda opção. O advogado de Serena tentou encontrar falhas, perguntando se talvez os estilhaços pudessem ter ricocheteado de forma incomum. O técnico apenas balançou a cabeça. A física não mente. Em seguida veio a senhora Thompson. Ela caminhou devagar até o banco das testemunhas, bolsa pequena apertada com as 2 mãos. A voz dela foi firme ao descrever ouvir Serena gritar, depois o vidro quebrar, depois a mudança súbita para choro falso. Suave ensaiado, ela disse simplesmente. Serena revirou os olhos tão forte que dava para ver do outro lado da sala. Ela se inclinou para o advogado e murmurou algo alto o suficiente para o juiz olhar por cima dos óculos. Então vieram as mensagens.
Meu advogado as leu claramente, ele não vai me dar a vida que quero, eu vou tomar. Outra, assim que eu conseguir a casa não preciso mais dele. E a pior, as mensagens pedindo a uma amiga que mentisse. O rosto de Serena se partiu, a máscara de tristeza escorregou para irritação. O maxilar dela travou, a mão apertou o lenço como se quisesse rasgá-lo. Durante o interrogatório meu advogado pressionou. Senhorita veio, você ou não enviou mensagem à sua amiga pedindo que desse falso testemunho? Eu estava chateada, ela rebateu. Pessoas dizem coisas quando estão chateadas. Coisas como assim que eu conseguir a casa não preciso mais dele? A voz dela subiu. Você está distorcendo minhas palavras. É ele quem tem o problema de raiva. Ela apontou o dedo para mim. O juiz pigarreou. Senhorita veio, controle-se. Mas ela não se controlou. Por que todo mundo age como se ele fosse um santo? Ele acha que é melhor do que eu porque entra em prédios em chamas. E eu, hein? E o que eu mereço? Aquilo foi a gota d'água. A sala, silenciosa até então, mudou. Até o advogado dela parecia querer desaparecer. O juiz bateu o martelo uma vez. Basta. Já ouvi testemunho suficiente. Ele folheou suas anotações por um momento e então levantou o olhar. Senhorita veio, sua petição por uma ordem de restrição está negada. As evidências demonstram um padrão de fabricação e manipulação. A contrapetição do Sr. Voz está concedida. Você está proibida de entrar em contato com ele ou se aproximar de sua residência, da qual ele mantém uso exclusivo durante estes procedimentos. A boca de Serena caiu aberta. Isso não é justo, ele está mentindo, todos estão mentindo por ele. O juiz a interrompeu. Mais um surto, senhorita veio, e eu a colocarei em desacato. Ela despencou de volta na cadeira, braços cruzados, lançando olhares assassinos para mim. Quando a sessão terminou, levantei-me e recolhi minhas coisas calmamente. Meu advogado se inclinou e murmurou, isso foi tão bem quanto poderia ser. O detetive Marrow fez um pequeno aceno satisfeito da fileira de trás. Serena saiu pisando duro, saltos batendo forte no piso. Eu saí alguns minutos depois. Do lado de fora, o ar estava cortante, daquele frio que atravessa o casaco. Ela estava esperando perto dos degraus, braços cruzados, olhos em chamas. Assim que passei pelas portas, ela sibilou baixo. Não pense que isso acabou, vou fazer você pagar por me humilhar. Parei, olhei direto nos olhos dela e respondi com calma, você fez isso consigo mesma. Ela vacilou por um segundo antes de recuperar a expressão dura. Em seguida girou nos calcanhares e saiu andando pela calçada, a imagem da soberba mascarada de indignação. Não a observei ir embora, apenas caminhei até meu carro, calmo, firme. Pela primeira vez desde aquela noite na minha sala, parecia que a maré tinha virado completamente. O lado criminal avançou rápido. Depois da audiência na vara de família, Serena achou que poderia enrolar, mas o relatório de Marrow não lhe deixava espaço. O promotor considerou acusações, incluindo a apresentação de denúncia falsa, perjúrio ligado ao depoimento juramentado dela e adulteração das gravações. Quando o promotor apresentou tudo, o advogado dela a empurrou para um acordo. Ela resistiu primeiro, disse que queria julgamento, que me destruiria em tribunal aberto. Mas até ela precisou enxergar o cerco se fechando. As provas não eram apenas sólidas, eram incontestáveis. No fim, ela se declarou culpada por apresentar denúncia falsa. As acusações maiores foram retiradas, mas ela saiu com liberdade condicional, aconselhamento obrigatório, uma multa pesada e, pior de tudo para ela, um registro criminal permanente. Essa última parte doeu mais fundo. Serena vivia de imagem, de parecer impecável. Agora cada verificação de antecedentes, cada candidatura de emprego, cada vizinho curioso poderia vir a verdade. Depois veio o caso civil. Meu advogado atacou forte, acusação maliciosa, difamação, dano emocional, dano à propriedade. Normalmente esses casos se arrastam por meses, mas Serena não tinha mais força. Ela concordou em um acordo extrajudicial, pagou a indenização, me entregou um cheque grande o suficiente para cobrir a maior parte das despesas legais, tudo menos a última fatura, e assinou um acordo de confidencialidade que a silenciaria para sempre. Se ela mencionasse meu nome em público de novo, as penalidades a destruiriam financeiramente. Aquele foi o fim do controle dela. Ela não podia me tocar, não podia falar de mim, não podia nem contar a versão dela da história. O silêncio era a única opção. E o silêncio a matava mais do que qualquer sentença. Mesmo assim,
a notícia se espalhou. Amigos que antes adoravam orbitar ao redor dela pararam de atender suas ligações. As mesmas pessoas que elogiavam suas selfies agora rolavam a tela com desgosto. Empregadores não queriam sua confusão e, com seu histórico, as portas se fechavam uma após a outra. A queda foi rápida. Um dia ela estava sorrindo no degrau do tribunal, no outro estava sentada em um apartamento quase vazio que mal conseguia pagar. Eu, por outro lado, comecei a reconstruir. A primeira coisa que fiz foi voltar à minha casa. Os estilhaços já tinham sido removidos, mas o buraco no drywall ainda estava lá. Eu mesmo consertei, alisei, pintei, vendo a parede voltar ao branco limpo. Parecia apagar ela do espaço. Depois veio o anel. Levei a um joalheiro e vendi. O homem atrás do balcão ergueu a sobrancelha com a história, mas não fez perguntas. O dinheiro foi direto para a última fatura do meu advogado. Corte limpo. A vida ganhou um novo ritmo. Turnos na estação, noites no restaurante com minha equipe, fins de semana almoçando com meu pai. Não falávamos dos anos perdidos, vivíamos como se já estivessem atrás de nós. Ele me mandava mensagem sobre algum jogo, eu aparecia e, pela primeira vez, não era tenso. Era normal. Mas Serena não tinha terminado comigo, não de verdade. 2 meses após o fim do caso civil, eu saía da estação depois de um turno de 24 horas, indo para meu caminhão quando ouvi meu nome. Ela estava parada no canto do prédio, como se tivesse passado a noite ali. Sem maquiagem, cabelo preso, roupas simples, o brilho tinha sumido. Damien, ela disse suavemente, por favor, podemos conversar? Parei alguns passos antes. Você não deveria estar aqui. Mantive distância e levantei o celular para que o relógio da estação e o rosto dela aparecessem no mesmo enquadramento. Você está violando a ordem de restrição, eu disse. Entrei no pátio, avisei meu capitão e liguei para a linha não emergencial. Eles registraram e puxaram a gravação da câmera externa. Enviei o número do registro ao Marro e ao meu advogado. Papel, não calor. Eu sei, ela se apressou. Eu preciso te dizer que sinto muito. Eu estava com medo, com ciúmes, não soube lidar. Deixei o silêncio agir. Ela torceu as mãos, olhar inquieto, depois deu meio passo à frente. Podemos consertar isso, ela disse, recomeçar, esquecer tudo, me dar outra chance, por favor. A voz dela falhou, desta vez de verdade, não a versão ensaiada. Olhei para ela por um longo momento e balancei a cabeça. Você tentou me enterrar. Você não só mentiu, você usou isso como arma. Você foi atrás da minha casa, da minha carreira, da minha liberdade. Não existe volta disso. Lágrimas surgiram. Ela tentou tocar meu braço. Dei um passo atrás. Você não está entendendo, eu disse firme, nós terminamos no segundo em que você escolheu traição em vez de honestidade. Eu não reciclo lixo, Serena. O rosto dela desmoronou. A máscara orgulhosa que usava há anos finalmente cedeu, deixando apenas desespero. Ela virou, cobriu o rosto com as mãos e eu passei por ela sem olhar para trás. Essa foi a última vez que a vi pessoalmente. 4 meses depois, o nome dela era apenas um fantasma preso em papéis antigos. Minha vida estava estável novamente. Tirei todos os últimos vestígios dela da minha casa, substituí suas coisas por espaço que realmente parecia meu. Meu pai passou um fim de semana e me ajudou a consertar a cerca nos fundos. Nós grelhamos hambúrgueres depois, o cheiro de fumaça no quintal desta vez era bom. E na estação eu estava mais afiado do que nunca. Minha equipe percebeu. Eu não carregava mais peso nos ombros. Quando o alarme tocava, eu me equipava, capacete debaixo do braço, e corria com o mesmo ritmo firme de sempre, mas agora sem nada me puxando para baixo. Uma noite, depois de um chamado longo, saí de um prédio para o ar úmido da noite. A fumaça grudava no meu casaco, as sirenes desapareciam ao longe e o ar frio bateu no meu rosto como a própria liberdade. Tirei o capacete, coloquei sob o braço e simplesmente respirei. Essa era a diferença. Serena tinha zombado dizendo para eu aproveitar a prisão, mas eu era o livre. Livre dela, livre das mentiras, livre do peso que ela tentou acorrentar em mim. Ouvi dizer que ela se mudou para um pequeno apartamento na periferia. Dizem que as ligações pararam e a porta ficou quieta. O sorriso dela sumiu. E eu ainda estava de pé, ainda saindo de incêndios nos meus próprios termos, mais forte do que antes.